Amém, meus queridos, glória ao Senhor Jesus. Então, nesta manhã, lição de número 4, dia 23 de abril de 2023, que tem como título Ídolos na Família. Aleluia. O ídolo é adoração a qualquer divindade representada, não só como objeto, também como pessoas, né? Hoje muitos estão idolatrando pessoas. Então vamos estar aprendendo esta manhã ídolos na família. Textuário nos diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João capítulo 5 e verso 21. Verdade prática. Adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Que verdade prática, né? Aleluia. Então, neste momento, convido os irmãos a ficar de pé. Vamos fazer a leitura bíblica de classe, que se encontra em Gênesis capítulo 31, do verso 17 ao 19 e verso 33 ao 35. Também em Juízes capítulo 17, do versículo 1, 3 ao 5. Eu começo primeiro, os irmãos ler continuamente um após o outro. Verso 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Ele voltou do seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. 19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Assim tomando Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e acertava-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Ela disse a seu pai: não se acenda a ira dos olhos do meu senhor. Eu não posso levantar diante da tua face, porquanto tenho possuído das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as milos, e 100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez uma imagem de escultura e fundição que esteve na casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Amém?
Os irmãos podem sentar, adorando o Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã, para nós aprendermos a palavra do Senhor. Ontem à noite estivemos ali no culto da ressacada, incentivando os irmãos a frequentar a escola bíblica dominical. E estou feliz pela sua vida aqui nesta manhã. Pastor Privito Aldo, professor desta manhã, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Graças a Deus, então, por essa manhã. Podemos estar mais uma vez na palavra do Senhor. Essa manhã, então, nós vamos estar estudando uma lição importantíssima, né, meus irmãos? E vai estar falando sobre os ídolos na família. E a gente vem vivendo um contexto que, na verdade, muitos têm deixado Deus único e verdadeiro. E, na verdade, é uma advertência que a gente já vê lá no Antigo Testamento, né? Deus proibindo a idolatria, mas parece que o povo de Deus vem persistindo nessa prática, né? Passou o Antigo Testamento, entrou o Novo Testamento e continua a mesma prática, e os dias que nós estamos vivendo também não é diferente. Parece que já está imprimido na alma do homem, né? Deixar o Deus único e verdadeiro e se prostrar diante de qualquer coisa. E tudo aquilo que rouba a adoração verdadeira ao Deus, a presença do Senhor. Então nós vamos estar estudando nessa manhã, então, estava falando um pouquinho sobre ídolos na família, né? Então, nossa lição nós vamos estar vendo, então, estudando sobre quão prejudicial pode ser para a família permitir idolatria se instala no seu meio, né? Nós vamos estar vendo ali o exemplo de duas famílias, a família de Labão e a família de Mica, né? Duas famílias que acabaram se perdendo, embora conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, acabaram se perdendo e abraçando a idolatria e trazendo prejuízos terríveis para dentro da sua casa. Nós vamos estar pontuando também sobre a idolatria no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos estar falando sobre a punição que tinha, que Deus instituiu lá no Antigo Testamento para os idólatras, e também essa mesma punição o próprio Deus institui também no Novo Testamento. Obrigado. Também no Novo Testamento existia uma punição para os idólatras. E também nós vamos estar falando então sobre a idolatria no tempo moderno, né? A idolatria que está instalada muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Tá? Primeiramente vamos fazer uma definição de idolatria, acho que é importante isso. Tá? Termo idolatria vem do grego idolatreia, que vem de dois termos gregos também, idolon, que significa ídolo, e latreia, que significa adorar. Então, a idolatria nada mais é que culto que se presta aos ídolos, tá? E a verdade prática que a gente viu aqui, vai ver que ídolo não é muitas vezes aquilo que a gente pensa, né? Como a gente olha para o católico, vê o católico adorando imagem, a idolatria da nossa verdade prática aqui, ídolo é tudo aquilo que rouba a presença de Deus, o lugar de Deus, tá? E nós vamos ver que esses ídolos aqui, embora no contexto bíblico está falando de imagens, mas para a nossa vida a gente pode fazer o nosso pastor de ídolo, pode fazer a nossa esposa de ídolo, nosso esposo, nossos filhos, pode fazer o nosso trabalho de ídolo, uma posição de ídolo, tudo aquilo que rouba a adoração verdadeira do nosso Deus, ela pode se tornar um ídolo, certo? Então aqui, esse termo se refere à adoração ou veneração a ídolos ou imagem, quando usado no sentido primário, né? O sentido primário é quando a gente fala que realmente o ídolo é aquela imagem de escultura que o homem faz ou manda fazer e se prostra diante dela. Mas existe outro sentido, né? Que indica veneração, adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, dinheiro, poder, redes sociais e até mesmo os likezinhos lá, né? Hoje a gente vê uma geração desesperada por like, né? Se não tiver o like, o camarada parece que vai infartar. Então, hoje a gente vê esses ídolos se instalando dentro dos nossos lares e a gente precisa conhecer, na verdade, quais são esses ídolos para poder combater eles, né? Ou instruir aqueles que entram por esse caminho. No Antigo Testamento, é uma prática proibida por Deus, certo? Se a gente vê o povo de Israel, Deus libertando o povo de Israel do Egito, o povo vai para o deserto, e já lá quando Deus dá a lei para Moisés, a primeira coisa que Deus faz é proibir a idolatria. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de ti. É a primeira proibição. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração do homem. Só Moisés desce o monte, quando chega lá embaixo, já tem um bezerro de ouro lá. O povo já está adorando outro Deus, né? Então
Então o povo de Israel tinha essa tendência, essa coisa terrível no seu coração, de adorar outros deuses, embora vendo todos os milagres, tudo aquilo que Deus havia feito, conhecendo de fato o Deus único e verdadeiro, o povo, por qualquer coisa, se dobrava, se prostrava diante de outros deuses. Então a proibição está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então, meus irmãos, Deus foi muito claro com o seu povo. Não terás outro Deus, nem de tudo que está no céu, na terra e embaixo das águas. Uma proibição muito clara. Então o povo errou, porque realmente o povo era ruimzinho, era duro de coração. Um povo que por nada deixavam Deus de lado, se prostravam diante de outros deuses que nunca lhe fizeram benefício nenhum. Muito pelo contrário, só desviavam ele da presença do Senhor. Então Deus foi tão claro no Antigo Testamento, só que o povo desobedeceu a Deus. Josué só morreu, aquela geração que era fiel a Josué morreu, e os seus filhos, ao entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel, né, por também descumprir uma ordem do Senhor que mandou eliminar toda aquele povo idólatra, né, aquele povo que realmente adorava outros deuses, falhou em cumprir essa missão. Daqui a pouco os seus filhos já estavam casando com as filhas dos cananeus, dos amorreus, né? Todo aquele povo idólatra, e já estavam também aderindo à sua cultura, trazendo seus deuses para dentro da sua casa. Fizeram com que deixassem o Deus único e verdadeiro de lado e passassem a adorar os seus próprios deuses. Com isso trouxe uma apostasia terrível para Israel. E já no tempo dos reis, nós vamos dizer que o povo está na mais completa apostasia, adorando outros deuses, né? A Bíblia vai dizer que cada um fazia o que queria, não tinha rei sobre Israel, era uma coisa terrível. E nesse inteirinho, então, nós vamos ver, vai surgir depois ali, a lição vai falando sobre as duas famílias, a família de Labão e a família de Nick, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas existia uma penalidade. O povo conhecia a penalidade que Deus havia instituído já lá no Antigo Testamento para o idólatra. E não era pouca coisa, tá, meus irmãos? Deuteronômio 17:2. Se algum homem ou mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, olha só, está falando de Canaã já, da entrada do povo de Canaã, o povo já está instalado em Canaã, for encontrado fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo o seu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação a Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e o apedrejam até a morte. É uma pena de morte. Às vezes a gente fica chocado assim, mas Deus aprova a pena de morte? Meus irmãos, às vezes a gente tem que encontrar, né? Mas tem situação que só matando Deus, né? Tem camarada que só se Deus matar para dar jeito, né, meus irmãos? E existe uma pena de morte da idolatria, então é algo sério, né? A idolatria realmente ela é algo abominável diante de Deus. Ela rouba a presença de Deus, ela rouba os projetos de Deus da vida do homem, né? Ela rouba a adoração ao Deus único e verdadeiro. E Deus, como o texto que nós vimos anteriormente, Deus é zeloso, né? Não é ciumento, é zeloso. É Deus zeloso, Deus quiser pelo seu povo, né? O ciúme é ao contrário, ciúme e zelo são coisas diferentes, né, meus irmãos? O ciúme é algo doentio, algo perigoso, mas o zelo não, né? A gente tem que ter zelo da nossa esposa, zelo da igreja, zelo do nosso serviço, zelo daquilo que a gente faz, zelo daquilo que Deus nos dá, mas não ciúme nem inveja, tá? E Deus era zeloso, Deus havia salvado esse povo, havia libertado da escravidão do Egito. Deus havia trabalhado na vida deles, abençoado eles, guardou lá do Egito, guardou na fuga do Egito, guardou no deserto, deu pão, deu água, sustentou no deserto, as roupas não envelheciam, eles não adoeciam no deserto. Então Deus tinha um zelo desse povo. E o povo só entra na terra prometida quando Deus cumpre a promessa. Deus entra na terra, o povo entra na terra prometida e já deixa o Deus único e verdadeiro de lado. Triste isso, né? É triste isso aí. Imagina a gente, às vezes, é traído por um amigo,
a gente já se sente todo, né? Tudo ruim, fica todo ruim. Aí Deus fez tudo isso para o seu povo, daqui a pouco o povo levanta uma estátua, levanta um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, se prostra diante deles e diz que ele é o seu Deus, deixando Deus de lado. Então, é muito triste isso. E o povo de Israel tinha essa tendência de altos e baixos, né? Ora eles passavam uma prova terrível, buscavam a Deus, e Deus era misericordioso, né? Fiel ao seu povo, ia lá, levantava o libertador e libertava o seu povo. Daqui a pouco o povo caía de novo, pecava de novo, né? Deus permitia as lutas vir sobre eles, e eles se arrependiam de novo, e buscavam, e Deus usava de misericórdia de novo. Então o povo passou por esses altos e baixos, e Deus levantava os libertadores, que libertavam por um tempo, e o povo se mantinha fiel, daqui a pouco caía de novo, tá? E no Novo Testamento não foi diferente. Se no Antigo Testamento nós vemos aqui Deus não tolerava a idolatria, no Novo Testamento da mesma forma. A gente vê o próprio Jesus está combatendo a idolatria, só que um novo tipo de idolatria, né? Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá? Mas aqui é bem claro, o próprio Jesus condenando a idolatria. A idolatria aqui é o Deus Mamon, que é o Deus dinheiro, é o amor excessivo ao dinheiro, né? E a gente vê o nosso mundo totalmente corrompido por isso. O povo buscando, se dedicando, se empenhando e cada vez mais em buscar riquezas para si, né? Faz do seu serviço o seu Deus, do seu sustento o seu Deus, desprezam muitas vezes os cultos, a adoração a Deus. Por quê? Porque querem enriquecer, querem ganhar mais dinheiro, trabalham de dia e de noite, segunda a segunda, em busca de dinheiro. Eles não tinham nem tempo para prazer para sua mulher, para seus filhos, para sua família, mas vivem em busca de enriquecimento. Muitas vezes enriquecimento até ilícito, tá? Esse é o Deus Mamon que o próprio Jesus acabou condenando aqui no Novo Testamento. O Concílio de Jerusalém também condenou, o primeiro concílio da igreja, reunidos lá em Jerusalém, Atos 15 também, já condenou. Houve aquela discussão ali entre os judeus, né? Um grupo de cristãos judeus queria circuncidar os irmãos, os gentios, e houve aquela briga toda ali, circuncida ou não circuncida, a necessidade ou não. Fizeram então o primeiro concílio de Jerusalém. Então ali foram decididas algumas coisas que eu achei interessante trazer para os irmãos também. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, olha, o texto é bem claro, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, e vos abstenhais das coisas focadas aos ídolos e do sangue. Então, no Novo Testamento, o primeiro concílio de Jerusalém também já está combatendo a idolatria, que era algo também na cultura romana e na cultura grega, era algo terrível, né? E parece que ele adentrou na igreja. E a gente vai ver que já lá na igreja primitiva, os irmãos se convertiam, mas traziam os seus ídolos junto, né? Tinham os seus ídolos de estimação. E Paulo também, quando escreve aos Coríntios, na 1 Coríntios 10, verso 14, ele vai dizer: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Tá? A idolatria foi vindo aos pouquinhos, foi entrando dentro da igreja, ela foi contaminando o coração dos irmãos, e parece que foi difícil de arrancar isso dentro lá. Pode falar, irmão Rudy. Só para contribuir, o irmão fez uma colocação aí que parece que a idolatria está impregnada na razão humana, né? E no nosso meio, o irmão está focando, está dando uma explanação sobre o Antigo Testamento. E a idolatria hoje, a causa, eu vejo assim, do meu ponto de vista, né? No momento que dificulta a propagação e o crescimento da obra, é a idolatria impregnada no nosso meio. Hoje a gente está vendo o que está surgindo hoje no meio evangélico. A idolatria aos pregadores e aos cantores, que tem muita gente que às vezes vem tipo aqui, vamos usar exemplo, domingo, culto de quinta-feira, e vem um pregador de fora. A quantidade de gente que tinha na igreja, pela misericórdia de Deus, né? Mas se trouxesse vamos usar o jargão aí, Marcos Feliciano, que era colocar um estágio na escola. O que é isso? Isso é uma idolatria. O pessoal viria por quê? Por causa da palavra ou viria por causa do pregador? Né? E isso está se imputando na igreja atual, que a gente não foge da igreja lá, do povo que saiu do deserto, continuou com mau
mal está no nosso meio do mesmo jeito. É Deus pelejando com os outros, a misericórdia de Deus se estendendo, né? Porque hoje em dia se idolatra cantor, é cantor tal. Agora idolatria só, né? Em vez de direcionar a glória para Deus, muitas vezes estão direcionando O ídolo pode ser um cantor, pode ser um pastor, pode ser um profeta. Depois a gente vai falar no finalzinho sobre idolatrias atuais, né? Estou dando só a introdução da como é que funciona no Antigo e no Novo, mas isso aí é muito, muito forte no nosso meio hoje, né? A idolatria evangélica, gospel, é muito forte, né? Quem roubado a glória de Deus, de fato, tem deixado o nosso Deus de lado e a gente tem levantado ídolos no nosso meio, meu Deus, e tem trazido divisões terríveis, né? Prejuízo terrível na obra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso aí no final, tá, meus irmãos? Paulo combateu, tá? Paulo combateu, mas também, e na igreja de Colossenses, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A avareza, o que é a avareza? Eu preciso explicar para a gente ver isso um pouquinho, porque isso é algo que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? O que é a avareza? A avareza é o apego demasiado e sólido ao dinheiro. É o desejo intenso de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez, a suvinice, a miserabilidade. Tá? Na prática, uma pessoa avareza pode ser vista como alguém que não gosta de gastar dinheiro e tem dificuldade em compartilhar seus bens com os outros. Essa pessoa pode ser vista como mesquinha e egoísta, ao contrário da igreja lá primitiva, né? Como que é a igreja primitiva? A Bíblia diz que eles compartilhavam o pão, né? Perseveravam na oração, no partir do pão, tá? E na palavra, dividiam seus bens e ninguém tinha necessidade de nada. Isso é um dom que a igreja tem que ter, né? Desprover os seus bens, os seus recursos para abençoar o povo, abençoar os irmãos e abençoar aqueles que estão fora hoje. Então, a gente vai ver que a avareza é algo terrível, meus irmãos. E a gente vê crente avarento, crente se jogando no postão, com uma manchete de farinha na mão e morre e não abre a mão. Tá? Crente que tem dificuldade de contribuir, tem dificuldade de dar o seu dízimo, tem dificuldade de dar a sua oferta. Tem crente que vê gente passando fome e não é capaz de comprar um cesta básica para dar. Isso é avareza, meu irmão. É um pecado, é um ídolo, tá? É o apego excessivo à sua riqueza, ao seu dinheiro, aos seus bens, que é dado por Deus. E a gente tem que vigiar isso aí, tá? A igreja precisa vigiar. Deus nos chamou, nos salvou, nos comprou, na verdade, né? Nos deu a sua graça, escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi por misericórdia, por graça, meus irmãos, tá? E nos provei de tantos recursos, tantas bênçãos. Eu sou por qual Deus me abençoou tanto na minha vida financeira. Hoje, se eu não olhar com olhar de misericórdia para as pessoas que estão em volta, eu estou sendo um egoísta, tá? Estou sendo um egoísta tanto para com Deus como para aquelas pessoas que precisam. Nós temos que ter o nosso coração voltado para as necessidades dos outros. Isso aqui é uma característica inata da igreja. A igreja tem que ter isso no coração, olhar para as necessidades dos outros, sem primeiro olhar para as da gente. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, uma vez recebeu uma cesta básica, só que era tudo a metade, né? Tudo a metade do frango, metade do quilo de arroz, metade do quilo de feijão, metade do quilo de macarrão. Que Deus tocou no coração de uma irmã lá encantada e mandou dividir o que ela tinha. E o que ela tinha era quase nada, mas tinha 1 quilo de arroz, dividiu 1 quilo de arroz, tinha 1 quilo de feijão, dividiu 1 quilo de feijão, tinha um frango, cortou a metade, levou. Já a pessoa se tivesse olhado para ela, não, mas eu não tenho isso, não vai dar nem para passar um mês. Não tinha abençoado. Tá? E isso são virtudes de Deus, ele coloca na nossa vida, tá? Ele nos provê de tantas coisas, tantos recursos, mas é com essa finalidade de abençoar a igreja, abençoar aqueles que precisam, abençoar o reino, tá? Senão a gente vai se tornar um idólatra, avarento, amor excessivo ao dinheiro, apegado àquilo ali, apegado àquele bem, né? E não vai ver o irmão passando necessidade e vai fazer igual o levita e o sacerdote lá, que passaram por longe, deixaram o irmão caído lá jogado, precisando de ajuda. Aí vem o pecador considerado por eles, pega, trata as feridas, coloca sobre a sua cavalgadura, leva para a hospedagem, paga a hospedagem, e aí se gastar alguma coisa, fica tranquilo que eu passo aqui a serve depois. Um homem considerado pecador. Aí passa 2 religiosos, 2 homens que eram considerados homens de Deus, que estavam no templo ali, trabalhando no templo, que era para fazer a obra, que tinha que ter essa verdura no seu coração, e não fizeram. Certo? E a gente vê muitos no nosso meio, camarada que só pensa em si.
quer construir, quer comprar carro, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e às vezes não olha para a necessidade dos outros. Tá? A gente tem que vigiar um pouco nessa parte, e às vezes deixa de abençoar a igreja, né? E a igreja é uma casa que acolhe todo mundo, né, meus irmãos? Se a gente vê a igreja bonita, organizada, confortável, vai estar acolhendo aqueles que estão vindo, pessoas que precisam de, muitas vezes, de um conforto, precisam de um carinho, precisam de recursos financeiros para tocar a sua vida, precisam de alimentação, precisam de roupa, tá? E a gente precisa abençoar essas pessoas também, certo? Idolatria, então, a gente cuidado com esse demônio perigoso que é a avareza, tá? O amor excessivo de dinheiro, tá? Contaminou o mundo inteiro e entra dentro da igreja, enquanto para contaminar o nosso coração já. Então nós vamos ver então 2 exemplos aqui da família, que a lição que está trazendo aqui é bem interessante, família de Labão e família de Mica. Há dois exemplos de 2 famílias que acabaram se perdendo por causa da idolatria. Tá? Labão, quem era o Labão? O Labão era o irmão da Rebeca, casado com Isaac, pai de Lia e pai de Raquel, sogro de Jacó, sogro e tio de Jacó, né? Além de ser sogro, ele era tio de Jacó. Então Labão era o cara que conhecia o Deus de Abraão, conhecia o Deus de Isaac e também conhecia o Deus de Jacó. Labão era um cara que conhecia o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. Porém, era o camarada idólatra, adorava outros deuses, tinha os seus deuses familiares lá dentro da sua casa. Tá? Ele vivia uma vida dupla, tanto servia o Deus de Israel, como servia as suas imagens de esculturas, os seus deuses que estavam lá na sua prateleira, deuses familiares. Não deixava de adorar esses deuses também. Vamos fazer uma aplicação para nós, né? Às vezes a gente também faz isso, vida dupla, adora o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus único verdadeiro, adora o nosso Jesus, a gente tem os cultos, a gente prega, a gente canta, a gente faz a obra, mas também tem o nosso Deus guardadinho na nossa casa, nosso Deus familiar. É apegado àquele Deus que está lá e muitas vezes não quer de forma alguma abrir mão dele. É a vida dupla, né? É o morno, na verdade, o morno que tem tanto está com o pé aqui como com o pé lá, e não quer abrir mão de jeito nenhum, vomita-se esse tipo de pessoa, e a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então Labão era esse cara. Labão, só para mim, só tem uma virtude, não sei se posso dizer que é uma virtude, né? Mas eu vejo Labão só com uma virtude, que era um bom negociador, porque o camarada era idólatra, era mentiroso, era enganador, era trapaceiro, era mesquinho, era valente, e tudo que era ruim, esse camarada era. Tá? A única virtude que eu consigo ver, pelo menos eu, se você for levar alguma virtude de Labão, por favor, contribua. Eu só consigo ver esse bom negociador. E a gente vai ver que esse mal que está na casa do Labão, o mesmo mal que está na casa do Mica. Talvez a mesma esfera diabólica, a mesma potestade que está ali, que faz o cara adorar, reconhecer que existe um Deus do céu poderoso, mas também adora outra imagem. E ele se envolve com todo tipo de trapaça, todo tipo de... E era ladrão também, porque roubou Davi várias vezes, era ladrão também. Tá? E ele se envolve com todo tipo de trama, todo tipo de armadilha para lograr os outros, para arrancar o bem dos outros, para trapacear os outros. O salário de Davi mudou mais 10 vezes. O camarada era terrível, Labão, terrível. Tá? E conhecia o Deus de Abraão e de Jacó. Até que Davi se cansou de toda a trapaça, trabalhou 7 anos pela Raquel, que amava a Raquel. Né? Quando no final dos 7 anos ele deu. Não é Davi, é Jacó. 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 Ele trabalhou 10 anos, 7 anos pela Raquel, o Jacó. No final dos 7 anos, o Labão deu a Lia no lugar. Trabalhou mais 7 anos pela Raquel, porque amava a Raquel, então já foi 14 anos, e ainda teve que trabalhar mais 6, 20 anos sob o jugo de Labão. O Jacó permaneceu 20 anos, até que se cansou. Todo mundo chegou a hora de cansa, né, meus irmãos? Trabalhou, enriqueceu Labão, também enriqueceu, porque Deus estava com a mão sobre a vida de Jacó, tá? E chegou uma hora que cansou. Então, o que o Labão fez? Pegou suas mulheres, seus filhos, todo o seu rebanho e decidiu fugir. Vamos fugir porque esse sogro aqui é uma bênção. Tá? Não sei se vocês têm um sogro assim, o meu é uma bênção, não posso reclamar do meu, minha sogra também, mas ter um sogro assim não é fácil, meus irmãos. E a gente vai observar que era uma família. O sogro, o pai deveria abençoar suas filhas, ter o prazer de abençoar suas filhas. O sogro tem que ter o prazer de abençoar o seu genro,
porque vai ser pai dos seus netos. E a gente vê aqui um camarada tirando dele mesmo, logrando a própria família, prejudicando a própria família. E eu só posso ver isso aqui como uma esfera diabólica agindo na vida dele. Tá? A adoração a esses ídolos aqui trouxe um prejuízo terrível, porque foi criar uma divisão dentro da própria casa. Davi, então, o Davi na cabeça, não sei porquê, perdoe. O Jacó, então, decide fugir, foge, só que a Raquel decidiu roubar os deuses de Labão. Aí que deu o problema, né? E o Labão, quando chegou em casa, estava tosquindo as ovelhas, quando chegou em casa e viu que os seus deuses haviam sido roubados, ficou furioso e foi atrás deles. E por nada é que não dá um problema sério, não mata, quem sabe Jacó, e só não fez talvez, porque Deus apareceu e falou, como Deus é misericordioso, né? Deus ainda apareceu e falou, não fala nada do teu genro lá. Tá? Deus é misericordioso, né, meus irmãos? O camarada idólatra, adorando outros deuses, mesmo assim Deus se revela para ele e fala com ele. Tá? E por causa disso, então, Labão vai até lá, vê Davi não tem culpa nenhuma, na verdade, procura os deuses, não acha que Raquel havia escondido, já vou passar ali. A Raquel havia escondido sobre o barga dura, eu acho o nome, dos cabelos, ali embaixo da cela do cabelo, certo? Escondido, e Labão então não achou. Mas se por nada que o Jacó não pague com a própria vida, por causa disso, tá? Pode falar dele. Eu ouvi essa semana sobre esses ídolos, que além de ser de adoração também, era como se fosse um registro de posse da onde era. Por isso que Raquel roubou. Porque quem tinha aquele ídolo em mãos, ela representava que pertencia àquela terra, era dona daquela terra. Por isso que ela roubou para ter posse também de terra. Sim, é o estabete de Nuzi. Na verdade, a arqueologia ela vai trazer essa informação também, só que não é nada certo. Tá? O estabete de Nuzi vai dizer que era o costume da época, quem tinha esses deuses eram estatuetazinhas, formas humanas, pequenininhas, por isso que elas esconderam embaixo da cela do cabelo, e ali por isso que o Labão não achou. Tá? A arqueologia vai dizer que realmente quem tinha posse desses deuses tinha direito à primogenitura, ou à posse da terra. E eles vão dizer que Raquel roubou, a arqueologia vai dizer que Raquel possivelmente roubou porque estava preocupada com o futuro dela, do Davi, dos seus filhos, né? Então, como? Jacó, Jesus amado, ficou fodido aqui. Jacó roubou porque a Raquel roubou porque queria que o Jacó, então, tivesse direito à primogenitura. Mas possivelmente existia ali um apego também, ou ela se vingou do pai porque o pai enganou o marido tanto tempo, que é uma possibilidade também, tá? É uma questão de vingança. Tem essa possibilidade também da herança, preocupado com o seu futuro, com a herança, e tem a questão também da própria idolatria. Ela foi criada nesse ambiente de idolatria, foi criada ali, vendo o pai adorar os seus ídolos, fazer pedido para os seus ídolos, né? E diz que esses ídolos eram tão terríveis que eles falavam com as pessoas. A cultura vai dizer que o ídolo falava com uma pessoa, respondia a pessoa. Então, é uma incógnita, na verdade não tem nada muito sério, mas também a questão dos tabletes, o tablete de luz vai dizer que realmente existia tabletes que foram achados, e a tablete de luz, que realmente dava direito à posse. Quem tinha essa estatuetazinha tinha direito à primogenitura e à posse. Alguém me contribuir com mais alguma coisa? Podemos continuar? Deu para entender? O fato é, pode falar, gente. O Davi era mulherengo, mas ele não tinha nascido ainda. O Davi vem depois, eu estou com o Davi na cabeça. Tá? Então, amém. Davi vem bem depois. Mas, irmão Aldo, a gente olha assim, o ídolo, é claro que ele traz uma consequência muito grande para quem o adora, que é, primeiro, ele já rompe o primeiro mandamento ali, mas se a gente for olhar o problema do pecado e a consequência dele, porque se a gente for ver a consequência, vai destruindo toda a família, porque daí você deixa de criar uma raiz, um alicerce dentro da família e começa nesses ídolos, e depois lá na frente você vai tentar arrumar e não tem mais conserto, né? Destrói a família inteira. O mesmo caso estava acontecendo lá, mas só que agora é pior, né? Na casa de Mica, olha só, Mica roubou a própria mãe. A mãe amaldiçoou o ladrão porque não sabia quem era. Mica com medo, não estava com medo de Deus, estava com medo da maldição. Olha só o caso, medo da maldição. A maldição vai pegar em mim e vou lascar. Devolveu o dinheiro para a mãe. A mãe, em vez de punir o filho, porque eu acho que é o normal, né?
o filho que rouba a mãe, que mente para a mãe, que engana a mãe, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é tentar corrigir o filho, né? Punir o filho. Eu acho que é o básico de toda a família. Um filho que está saindo dos caminhos do Senhor, ou está saindo daquele padrão de pai e mãe, que o pai vai instruir, no mínimo tem que ser chamado a atenção. Depois o que a mãe faz? Por isso que eu digo, um ídolo é algo terrível, né? A mãe pega o dinheiro, uma parte dá ao Senhor, oferece ao Senhor, outra parte manda fazer ídolos, o ídolo de escultura e o ídolo de fundição, e deixa na casa de Mica. Isso que eu acho terrível, né? E Mica pega e faz o jovem sacerdotal e pega um dos seus filhos, que na verdade é um levita que ele tinha adotado como filho, e coloca como sacerdote daquele lá. Olha a tristeza espiritual. Olha o caos espiritual. E a gente vê isso hoje, os pais errando. Nós estamos falando de família, os pais errando muito na questão da educação dos seus filhos. O filho lesa o pai, mente para o pai, rouba o pai, engana o pai, faz tudo quanto é coisa, e o cara, em vez de tentar consertar o filho, não. Idolatra, uma idolatria. Ainda idolatra o filho. Olha, o erro dessa mãe aqui foi um erro assim, eu não consigo acreditar. Mandar fazer um filho, botar na casa dele, e aí entra aquela questão, o que o Rudy falou, o camarada se auto-intitulou, eu vou consagrar alguém. E a gente vê hoje na nossa igreja, o camarada chavões aqui, briga, reina, pastor, sai, daqui a pouco monta uma igreja ali, já está consagrando, se consagra apóstolo, se consagra pastor, já quer consagrar outros a pastor. A gente vê isso. Aconteceu na casa do Mica aqui, uma espécie de igreja. Ele montou uma igreja, montou um templo ali, se autodenominou o cara que tinha o poder de consagrar quem ele queria, colocou ídolos ali e passou a adorar outros deuses. E a gente vê isso dentro da igreja hoje. O camarada acha que tem o poder de consagrar quem ele quer. Tá? Isso é idolatria pura, meus irmãos. O camarada sai daqui, abre o ministério, como muitos cantores que abrem o ministério próprio e sai por aí, muitas vezes arrebentado, em pecado, pego, sabe tudo, pego, drogado. Como a gente viu nos Gideões, muitos ali pregando drogado, às vezes pregando bêbado, e a gente viu escândalos em cima de escândalos por causa disso aqui, por causa da idolatria. Tá? E a mesma esfera que estava lá na família de Labão, está aqui na família de Mica. Tá? A gente vai ver que tem engano, tem mentira, tem roubo, tem trapaça, tem a vida dupla, reconhece o Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, mas também já estão adorando outros deuses. Tá? Então a gente vê que essa esfera atua nessas duas famílias e atua se a gente bobear no meio das nossas famílias. Tá? É só a gente não vigiar, a gente daqui a pouco está adorando esses deuses também. Está servindo a Jesus, mas também cultuando esses deuses na nossa casa. E aí a gente vai ver o quê? Divisão dentro da nossa casa, a gente vai ver briga dentro da nossa casa, engano dentro da nossa casa, mentira dentro da nossa casa, complicência com o pecado. Tá? A gente teria que corrigir os filhos e acaba deixando os filhos à vontade, fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e papai se guarda, dá um ídolo para ele, né? O ídolozinho, meu ídolo está ali do seu lado, dá um ídolo para ele, não me incomoda, pega aqui, deixa o filho dar o dia inteiro na frente do ídolo, do celular, nas redes sociais, e deixa dar um ídolozinho para ele, deixa ele fazer o culto dele lá do jeito que ele quer. Foi o que essa mãe fez. Para não se incomodar com o seu filho, para não ter que responder, dê um ídolo, adora, faz o seu culto aí, adora o teu Deus, né? Pai, toca a tua vida do jeito que tu quer. A gente não pode cometer esse erro, meus irmãos. Família é aquilo mais precioso que Deus tem. Por isso foi o primeiro mandamento aqui, não teremos outro Deus diante de ti. E o segundo foi não farás imagem de escultura. Primeiro e segundo. Tá? Foi a maior preocupação do Senhor, já no Antigo Testamento, Ele dá o nosso coração, tudo aquilo que pode roubar o seu lugar. Tá? E a gente tem que vigiar com coisas simples às vezes. Um carro, né? Meu carro não, eu não vou no culto que está chovendo. Lavei o carro, está chovendo. Não vou dar carona, não sujar o tapete. E aí vai. Irmão, porque ele está com os pés sujos. Está com os pés sujos. Não dou carona de jeito nenhum. Exatamente. Vira um ídolo. Um objeto vira um ídolo. Certo? O trabalho excessivo pode virar um ídolo. O amor ao cantor pode virar um ídolo. O pregador pode virar um ídolo. Agora pode virar um ídolo. E aí vai. A gente tem que vigiar bastante, porque são ídolos atuais que estão no nosso meio e podem roubar a adoração ao nosso Deus, tá, meus irmãos? Tá? O ídolos modernos, a avareza já falei, o ídolos moderno de hoje, vamos falar dos ídolos modernos. Autolatria, o que é autolatria?
se já estava lá na Grécia, né? O amor a si próprio, ou seja, o amor à própria pessoa. E nós vemos dois pecados terríveis na Bíblia: o Lúcifer, né? Que se achava o próprio Deus, o Nabucodonosor. Na verdade são três: o Nabucodonosor, que também se autoproclamou Deus, né? E aí foi pastar lá no pasto de capim a boi, né? Quando ele disse que ele era o cara, que ele fazia, que ele que tinha o poder, foi passar no pasto. E também a gente vai ver lá o Herodes, né? O Herodes comia de bicho, camarada que se autoproclama Deus, né? E acha que é o cara, acha que pode, acha que faz. É um pecado terrível, tá, meus irmãos? É autolatria. E isso também está no nosso meio, na nossa família, né? Confiar demasiadamente na força do seu braço, confiar na sua capacidade, na sua inteligência, no seu poder, no poder de articulação, poder de fazer. É perigo terrível, é arrancar a glória de Deus e passar para si próprio. Alguém levantou a mão? Pode falar dele. Na realidade, assim, a gente vê hoje o mundo inteiro pregando isso, né? Ame a si próprio, seja feliz a qualquer custo. Primeiro você, depois os outros. Como que eu vou amar alguém se eu não me amo? Isso é dito o tempo todo, nas escolas, na televisão, no psicólogo, nas redes sociais, em todo que é lugar, né? Hoje o mundo prega exatamente isso: ame a si próprio, depois o resto. E não é isso que Deus diz, né? Deus diz que nós precisamos amar a Deus. Eu considero que até a questão o excesso de exercícios em academias, o excesso, aquilo que é normal para a saúde, demasiadamente, tudo ainda é bom, é necessário, questão de saúde, que nossos dias são muito, nossa época nós somos muito sedentários. Então, é bom, porém, o excesso, né? A forma como as pessoas trabalham e se olham no espelho, né? Fazendo com que a musculatura, o teu corpo, o culto ao corpo, né? E aquilo para as pessoas está sendo algo extremamente exagerado. E eu tenho, né, a gente anda nas estradas, né? Eu sou ser humano. Como pastor, eu tenho observado até algumas de nossas irmãs, alguns nossos irmãos, com o excesso disso, né? E aí colocam roupas, e até vêm para dentro da igreja, com roupas muito colantes. E essas roupas colantes, elas para produzir justamente aquilo que a beleza do corpo dela está transmitindo, do corpo dele. Hoje nós não podemos só falar na área feminina, porque era muito feminino, na área feminina, mas hoje também já está muito forte na área masculina. Os próprios homens se depilando para mostrar o seu corpo, tantas coisas que estão ocorrendo. Isso é autopromoção de si mesmo e adoração ao próprio corpo. E Paulo é enfático quando diz sobre isso, né? Paulo fala sobre isso. Que a piedade, essa sim, tem um peso muito grande para nós como cristãos. O exercício físico é bom, né? Até fala. Porém, a piedade é muito mais relevante. Isso aí é um erro clássico, né? A nossa geração, já vou passar por cima, a nossa geração está completamente perdida, justamente por causa disso. Os atenienses só cultuavam o seu corpo, né? Ter um corpo bonito, musculoso, era o foco daquela geração. E a gente vê hoje, só a gente acessar a internet, né? Esses vídeos de academias, os camaradas passam dias, horas dentro da academia, justamente para mostrar o seu corpo. E um dos grandes problemas, na verdade, não é cuidar da saúde, é uma obrigação de cada um de nós, né? Nós somos tempos de morar nós temos que cuidar da saúde. Agora, ficar musculoso, ficar forte, ficar definido para mostrar para os outros, isso aí é idolatria pura. Só complementando o que o pastor estava falando, eu conheço um pastor que ele começou a ir para a academia, porque tudo bem, quando você vai, ordenado médico, né? Então tudo bem, mas ele começou a ir para a academia, e ele era um homem muito usado por Deus, um pregador da palavra, louva ao Senhor, mas ele começou a ir para a academia e hoje você vê ele só usando aquela blusinha apertadinha, né? E as fotos que ele posta é com um político do lado, então são coisas que eu não concordo, entendeu? Então hoje mudou totalmente. Acabou a espiritualidade. Destrói a espiritualidade. Totalmente.
E eram usados por Deus. Tá, meus irmãos? Então, outra coisa, redes sociais também. Redes sociais têm destruído. É uma bênção de Deus as redes sociais. Uma bênção, a gente sabe que tem trazido muitos benefícios para todo mundo. Só que a gente tem que vigiar nós como pais, nossos filhos. Né? Talvez a gente já é mais cascudo e a gente já pegou as redes sociais já depois de... Eu peguei esse celular, eu acho que mais de 20 anos, eu acho. Mais de 20 anos. Porque o meu primeiro celular, quando eu estava no exército já. E nem tinha rede social, aquele o tijolão aqui, não tinha nada, né? Rede social foi bem depois. Hoje nossos filhos já nascem nas redes sociais com o celular na mão, mexendo em WhatsApp, mexendo em Facebook. Referente a isso, até agora nesses ocorridos dos colégios, né, que aconteceu aí a mãe mandou mensagem para o colégio que o Paulo estuda, né? E falou para ele para colocar o meu número também no grupo, né? Aí ela falou, não, mas ela disse que eu já estou no grupo. Ela disse, não, mas os pais não é para o grupo, não é para os pais, é para os alunos. Né? Aí eu falei, mas como é que toda essa situação que está acontecendo está vindo através de redes sociais, de redes celulares? É porque tudo a gente sabe que é envolvendo jogos. Né? E que está acontecendo essa situação, sempre aconteceu. E eu falei, então, se meu filho tem 13 anos, ele tem idade para me dar um celular para ele? Então tem que ser o número do pai que está lá no grupo. Não é o número dele. Eu não estou. Eu já falei, meu filho vai ter um telefone no dia que ele tiver idade para ter um telefone. Não é nem condição, de idade para ter um telefone. Ele usa o nosso para fazer trabalho com ele, ele usa. Agora, ele está em redes sociais e fazer tudo que ele quer. É perigoso isso, tá? Aí a criança já nasce pequeno já com a rede social na mão, tá? É um ídolo também. E daqui a pouco, se você tira o celular dela, tem criança hoje que prefere apanhar de vara do que ficar sem celular. Me bate em mim, pai, mas não tira o celular. Então é um ídolo já também. Não consegue mais viver sem. A gente talvez tenha, como eu estava falando, a gente tem essa maturidade porque a gente foi usar bem depois, né? Já está com um caráter formado, já está com uma maturidade mais elevada. Mas as crianças, nossas crianças, é um veneno, a gente tem que cuidar, tem que vigiar. O ídolo se instala na mão dela, depois para tirar não é fácil. Tem mais uma questão, né, Aldo? Essas redes sociais todas elas têm a faixa etária, a partir de que idade a criança pode ter, o filho pode ter a rede social. Muitos pais mentem a idade dos filhos para dar a rede social para o filho. Então, assim, é bem... Os pais não respeitam nem o que a rede social impõe, né? 16 anos, 18 anos, seja o que for, só para se livrar do pecado. É o pecado da mãe inimiga aqui, né? Dá um ídolo para ele lá e não se incomoda, não responde, não chama a atenção do filho. Aquele dia que a Maísa foi dar aula para as crianças lá embaixo, no vídeo de domingo à noite, teve um filho de um irmão aqui da igreja que desceu para lá, acho que ele tem uns 9, 10 anos, não sei, com um celular. Chegou lá, queria ficar no celular. Ela disse, se você quiser ficar aqui, pode guardar o celular. O celular não aceita. Ficou com raiva do menino, mas teve que obedecer, porque ela não podia aceitar. Nós nunca aceitamos isso dentro de igreja, de aceitar aqui. Aí o menino ficou com raiva, não sei se falou para os pais, não sei, ele não vai falar nada, mas ela não aceitou. Ou você guarda o celular, então você pode segurar para cima. Mas é o certo, meu senhor. Porque eu já tenho um adulto que vem com o culto com o celular na mão, prestando atenção no culto. Quem vai prestar atenção no culto? Quem vai ouvir a palavra? Quem vai ouvir Deus falar? É o pregador que ensina, o cantor, o cara está com o celular na mão. Eu nem levo para o público essa desgraça. Eu para responder o WhatsApp, já sou ruim até para responder o WhatsApp. Eu respondo por causa do trabalho, não gosto. Não tenho Facebook, não tenho essas porcariadas todas, não. E capaz de eu até me perder. Eu já falei que o Facebook, o primeiro Facebook lá, vi um livro lá interessante, do Caifás, se eu baixar esse livro lá, mas tinha que eu acesso o Facebook, fui fazendo Facebook. Na outra semana eu briguei com meu amigo nesse Facebook, eu disse, nunca mais apaga isso aí, não quero mais saber. Então assim, traz um mal terrível para a nossa família. A gente tem que cuidar, são ídolos, tá? Outro visito na igreja agora, que o Guto falou ali, vamos falar ali na igreja, tá? A questão eu acho assim, terrível, tá? Terrível, a gente tem que parar com isso, eu acho que tem que vigiar. Profeta de estimação. Tem gente que tem profeta de estimação, só vai se consultar com aquele cara. Mas aí de viagem tem que ir lá para o profeta orar, porque se o profeta orar, ele vai revelar a vida e vai dar tudo certo. Isso é terrível, velho. É idolatria pura. A gente está cometendo um erro terrível, estão deixando Deus de lado e confiando na nossa vida nessas pessoas. Agora fala um pouco, mas tem uma época que o pessoal se reunia na casa da irmã profeta, né? Aquela irmã profeta, vão lá na casa dela orava, era relevante. É bem isso aí. O pastor que já à noite, sabe que já deve ter visto alguma coisa já, pastor? Aqui na Caro Pablo ainda tem, né? Ainda tem. Nós temos nosso meio ainda. Nós temos que orar para Deus quebrar esses ídolos. Deus botar o pé em cima desses ídolos e quebrar isso, porque isso é um mal terrível. A gente vai ver essas pessoas não envolvidas. A mesma aqui, a mesma esfera, pode ver. Mentira, engano, indivisão, intrapace.
são capazes de qualquer coisa, porque existe uma esfera diabólica operando através dessas pessoas. Existe. Tá? Isso não é demônio, isso. É esfera diabólica. Não é possessão, mas é uma esfera diabólica que influencia essas pessoas. Isso dá divisão no meio da igreja. Se deu divisão no meio da família, estava ali as famílias aqui, a mãe e o filho. Teve mentira, teve engano, teve roubo, teve trapaço. Lá teve Labão, teve mentira, teve roubo, teve engano, teve trapaço. Dividiu a família. Imagina dentro da igreja o que não faz. Que até a gente endeusa demais aquela pessoa ou aquele ídolo, e um dia ele vai ter a Deus, mas um dia se ele cai, aí toda a nossa esperança, toda a nossa convicção de fé que estava em cima daquilo ali desaba e diz, se ele aconteceu isso com ele, que era o santo, era não sei o quê, e agora? Imagine eu, e agora? Fiquei ser meu ídolo, fiquei ser meu profeta, fiquei ser meu pastor, ou não, só vou lá porque o pastor, se o pastor não tiver no culto, eu não vou. A gente vai, pastor, se o senhor vem aqui num culto, anunciar que o senhor não vai estar na quinta-feira, 30% da igreja não vem. Se não mais. Isso aí já vários pastores. Não, isso não. Não? Comigo não. Aí que eles vêm. Aí que eles vêm? Não, senhor, estou se enganando. Tem um pastor aqui que diz assim, que saiu quando a igreja vazia. Ídolo. Cantou mesmo. Eu estava passando no programa Eliana, eu fui mudar o canal lá na minha sogra, eu vi uma mocinha, uma voz linda, e aí foi chamar para o programa Eliana lá, e aí trouxeram a Bruna Carla, ela era fã da Bruna Carla, ela era o ídolo dela, né? E aí eu fui ver lá o cachê dela, 56 mil reais. Meu Deus do céu, olha só. E aquela mocinha dava vida para aquela cantora, né? Estava ali, chorava, lágrimas corria. Ídolo puro, meu irmão. A gente está fazendo essa geração de cantores ídolos e as pessoas estão se perdendo nisso, as crianças estão se perdendo. É um pecado que eu não carrego. Eu nunca saí da igreja que eu congrego para ir assistir uma pregação de um pastor, seja quem for. Já morei em vários estados, Marcos Feliciano, essa turma todinha de pregar, cantores. Eu conheço o Silvan Santos, porque lá em Palmas a gente foi convidado para um almoço lá. E chegando ele estava lá, conheci ele lá. E a Aline Barros, teve um show dela de frente à igreja, no estacionamento do ginásio de esporte. Quando eu saí do culto, passei por dentro e vi ela cantando lá. Esses dois. Pregador, uma vez a igreja que eu era o vice lá do pastor, era de frente à praça de eventos, então estava o R.R. Soares. Quando nós saímos, ele estava lá. Passei, vi ele e fui embora. Mas para sair da igreja, para assistir show ou pregação, nunca fiz isso na minha vida. Eu prefiro ver qualquer um que esteja bem aqui embaixo, pregando ali em cima, do que ir. Eu tenho certeza que, às vezes, você sempre não está me vendo aqui no culto, às vezes é porque eu sou uma pessoa assim, eu prefiro ver um pregador que está aqui na igreja, tanto faz ele estar sentado ali como aqui embaixo, pregando, do que pregador de fora. Eu sou assim, eu acostumei dessa forma. Eu gosto de ver o da igreja, porque eu venho lá de fora, ninguém sabe nem a vida dele, certo? Que o pastor aqui não vai aceitar ninguém a vir para cá sem ele conhecer. Né? Ele não vai aceitar, se ele não conhece o passado, ele não vai botar aqui. Mas eu já vi tanta coisa acontecer dentro da igreja por causa disso. Né? O erro, pastor, eu acho que não está na. Porque a gente sabe que Deus, tem pessoas que Deus de fato levantou com uma unção poderosa. Deus deu o dom da palavra, tá? Deus deu o dom do ensino. Tem pessoas que não se destacam no seu meio. Até aí não tem problema nenhum. Mas o problema é quando a igreja passa a adorar essas pessoas, né? Venerar essas pessoas. Deixa de vir num culto com o seu pastor aqui para ir mudar lá na outra cidade, ver um show gospel desse, ver um pregador famoso. É que o irmão falou, às vezes, se é um de fora, a igreja vem, se não é. Não vem. Isso é idolatria, tá? Isso a gente tem que cuidar do nosso coração. A gente tem que, como chamar. Paulo já, acho que eu não lembro qual versículo, mas Paulo já aprendeu. O irmão que ia lá de congregação, Paulo já chamou atenção lá. Né? Acho que o dever nosso é ajudar o nosso pastor, ajudar a igreja local, né? E aí os outros campos aí fora, eles que vão trabalhar e vão ganhar suas almas. Nosso papel é servir Jesus onde foi chamado, né? E não está seguindo o pastor, seguindo o profeta, seguindo o cantor. Isso é idolatria, tá? Como vencer isso? Para nós terminar, falta 5 minutinhos aqui, ó. Como vencer a idolatria? Como é que nós podemos vencer a idolatria dentro do nosso lar? Porque às vezes está dentro do nosso lar. E a gente, tudo começa pela família, começa dentro da casa. Primeiramente, santificando o nosso lar. Está lá em Levítico 20, 26, ó. E sereis santos, porque eu, Senhor, sou santo e vos separei dos povos, para seres meus. 2 Coríntios 7, 1. Amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia
da carne e do espírito, aperfeiçoando e santificando no temor do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Primeira coisa é começar pelo nosso santificando o nosso lar, meu irmão. Consagrando o nosso lar. Se nós não santificar o nosso lar, vai entrar qualquer imundícia, vai invadir, entrar no nosso coração, vai acabar com a nossa casa. Começa pela santificação. Segundo, ensinando a palavra de Deus dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Já tem que começar lá, meu irmão, o ensino da palavra. Porque se a criança conhecer o caminho do Senhor, dificilmente ela vai errar. A não ser que ela seja, quando crescer, se torne muito caco, né? Mas se seguir o exemplo do pai, vai ser uma bênção. Não vai se desviar do caminho. Olha só o que diz lá, Deuteronômio 6, 7, 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tá? Deus deixou bem escancarado aqui. Tu tem que viver a palavra dia e noite, meu. Tem que estar diante dos teus olhos, diante dos olhos dos teus filhos, tá? Diante aqui da sua face, dos umbrais da tua casa. Tem que ensinar, meditar nela. Se não se santificar, não ter zelo pela palavra, dificilmente ele vai conseguir se livrar da idolatria. Pode falar, Dina. O tempo também é uma. Israel cometeu esse pecado. Né? Israel cometeu 2 pecados: idolatrou o tempo e idolatrou a arca. Tá? Ao ponto de eles achar que Deus estava na arca, pegaram o filho de Finés, levaram a arca lá porque achavam que a arca ia dar vitória para eles, e acabaram perdendo a própria vida. Tá? Tempo pode se tornar uma idolatria também. Tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Na verdade, até às vezes, sorvetão aqui se torna um ídolo, né? O camarada pega o sorvetão e parece que incorpora o sobrenome, né? Pode se tornar um ídolo. A gente tem que tomar cuidado também com isso, tá, meu irmão? Tá? Vamos lá então, só para terminar. Santificando a casa, ensino da palavra, mantendo uma vida de oração e jejum, tá, meu irmão? Se não tiver palavra, se não tiver consagração, oração e jejum, tem tudo para o ídolo entrar dentro da casa. Tem tudo para o ídolo entrar lá e fazer um estrago terrível, tá? A oração a gente já sabe que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, oração e consagração, para arrancar a toda a imundícia da nossa vida. E começa pelo nosso coração, tudo pelo nosso coração, né? É o Adão da Noé lá. Adão e Eva, santos, perfeitos, até quem comeu do fruto. O mal não estava, né? O mal estava de forma exterior, né? Estava lá, serpente, o diabo incorporado na serpente. O mal existia, mas estava fora. Quando eles colocaram o mal para dentro deles, aí lascou, né, meu irmão? E às vezes a gente vai dizer, permite que o mal entre dentro do nosso coração. E quando o mal entra dentro do nosso coração, porque às vezes não está se consagrando, não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra como deveria, não conhece a palavra como deveria, o mal entra e aí se instala no coração, vira o ídolo, faz o estrago. Aí entra a mentira, entra o roubo, entra o engano, a divisão, a briga, pai contra filho, filho contra pai, aí vai, marido contra mulher, dá uma divisão, um racha dentro da família terrível. Por falta às vezes de vigilância, tá? Falta de oração e jejum. Frequência dos cultos também faz toda a diferença para mim. Frequentar a frequência do culto faz toda a diferença. O camarada quer servir Jesus em casa, como? E esconde servir Jesus em casa. Não vem mais para a igreja. Maior inimigo. Faz assim, não, é só servir Jesus em casa, mas como, irmão? Como é que fica a comunhão da igreja? Como é que partir o pão, a ceia? A palavra que tu ouve lá, Deus revela, Deus fala, Deus anima, Deus dá força. Em casa, como, cara? O cara passa 2 dias, 2 cultos em casa, já fica fraco, já fica ruim, vai se desvia, mas vai ficar 1 mês, 2. A vantagem é que o dízimo ele devolve para ele mesmo, né? Como? O dízimo ele devolve para ele mesmo. Para ele mesmo. A casa dele é a igreja. A casa dele é a igreja, exatamente. É o Mica aqui, ó. Por que o Mica não foi no templo? Por que o Mica não foi no templo? Não ofereceu um sacrifício pelo seu pecado, porque ele pecou, ele roubou da mãe, ele mentiu para a mãe, enganou a mãe. Em vez disso, ele ficou em casa. Não, vamos fazer um ídolo aqui, botei nossa casa, botei um sacerdote aqui, nós vamos fazer nosso culto, está tudo certo. Tem crente fazendo isso, é a mesma coisa, a mesma história, só muda o contexto. Fica em casa, faz o ídolo, estou orando, estou aqui consagrando, estou lendo a Bíblia, tá? Estou lendo a Bíblia, está lá para 6 meses, é o mesmo agir, mesma esfera. E a igreja tem
essa pegada de nos fortalecer. E a gente vem desanimado, vem que Deus nos fala através de um pastor, através de um profeta, Deus fala através da palavra, e a gente sai daqui animado, sai fortalecido. E a gente precisa vir na igreja, tem que ser cuteiro, né, irmão? Tem que ser frequentador da igreja. Se não for desse jeito, não tiver essas virtudes, tem que tomar cuidado. E a última, então, que para mim é uma das mais importantes, vigiando todo o tempo. Né? Vigiando todo o tempo, vou falar em Atos lá, 20, 31, portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei, olha só, noite e dia, de amoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estáis vivos na fé, portai-vos variamente, fortalecei-vos, tá? Vigilância, né? Tem crente aí que até a hora, é uma benção, mas não vigio nada. Vigio nada. Como? Perde tudo. Falta de vigilância. Por segundos de falta de vigilância, eles ofendem um irmão. Falta de vigilância, uma mínima falta de vigilância, ofende a esposa, ofende o marido, dá uma separação, ofende o filho ofende o pai, e vai de segundos. E às vezes é uma bênção, mas a vigilância é o carro-chefe, vigiar e orar, é verdade, né? A oração vem depois da vigilância, e nós precisamos vigiar. Tá? Muita coisa acontecendo no nosso meio, às vezes falta de vigilância, coisas que não eram para acontecer, divisão que não era para acontecer, pessoas maduras já na fé, maduras, que serve para ser avô, serve para ser pai, mas por falta de vigilância, às vezes, acaba entrando por um caminho terrível, né, meus irmãos? Então, são essas virtudes que nós devemos ter, então, para que a gente possa blindar o nosso coração contra os ídolos, tá? Santificar o lar, ensino da palavra, manter uma vida de oração e jejum, frequentar os cultos no templo e vigiar em todo o tempo, tá? Para concluir, já gostava do nosso pastor, conclusão, os ídolos são os amantes daqueles que traem a confiança e o amor daquele que nos escolheu para ser o seu único povo, o Senhor, tá? Toda vez que a gente bota o ídolo lá, ele se torna nosso amante. E o amante rouba o lugar daquele que merece a nossa única e verdadeira adoração ao Senhor. Tá? Não trocamos o Senhor por qualquer coisa que é vã, passageira e destrói a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, na continuação nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, obrigado por vocês estarem aqui nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pelas palavras e pelo ensino da palavra desta manhã. E só para avisar os irmãos, o pastor Arley foi dar aula de escola dominical e na Ferrugem. Nós fomos lá ontem da despedida do pastor, do presbítero José Paulo, que foi embora para o campo de Ituba, e da posse do pastor Jair. E como o pastor Jair está ainda no período do curso que está fazendo, ele não podia ir hoje, e aí o pastor Arley, como não estava na escala aqui, foi para lá. Mas graças a Deus por vocês que estão aqui nesta manhã, e nossos jovens, estão todos, 40 jovens mais ou menos ali no retiro, ali na Guaiúba, e por isso eles não estão aqui nesta manhã também. Mas é bênção de Deus o trabalho deles ali. Eu fui sexta-feira lá, era bonito de se ver a glória de Deus, a presença de Deus, as coisas funcionando de uma maneira muito linda e muito eficaz. Queridos, eu quero só corroborar com tudo isso que foi falado aqui nesta manhã sobre idolatria. E a gente olha no dia a dia da igreja e a gente vai vendo que tudo isso que a gente coloca como prioridades em nosso coração, muitas vezes, que retira algumas coisas da parte de Deus que está dentro de nós, da essência de Deus. Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai vendo que tudo aquilo foi a maior bobeira da vida. Por isso que quando você veja esses homens mais velhos falando, vocês vão ver que eles falam um pouco mais com ênfase, porque a gente já viu tanta coisa. Nós vimos, eu acho que tu lembra daquele congresso que teve lá no CIP, no Tubarão, e na época, o grande show, era Reviver, Grupo Reviver, do Ezequiel de Marcos, e nós, a gurizada, corríamos atrás. Ei, Deus, o maior guitarrista do Brasil. E daqui a pouco tudo se acabou.
gente fica só com as histórias e as lembranças. Mas o que mais vale, para quando a gente chega numa certa idade, numa certa maturidade, não é idade, né? É maturidade. A idade, muitas vezes, a pessoa já é velha, mas não consegue ser maduro. A gente veja que tudo aquilo dali foi vaidade. Vaidade vem da palavra de vacuidade, vazio, com vazio, e tudo que sobra é realmente a presença de Deus dentro da vida da gente. Tudo que mais vale é a comunhão entre os irmãos. Tudo que mais vale é a família bem próxima. Tudo que mais vale é essa presença que, por misericórdia dele, não saiu de dentro da gente. Porque se a gente fosse, Deus fosse cobrar essas coisas da gente, a gente nunca mais voltaria. E aí a gente faz um paralelo com tudo aquilo que Salomão viveu. No auge do seu reinado, casamentos e casamentos, coisas lindas e coisas lindas. E depois no final da vida ele disse, tudo é vaidade. Tudo é bobeira. Tudo é nada. Tudo é vazio. O que vale é o que Deus tem dentro da vida da gente. Eu agradeço a Deus por esta manhã e por vocês aprenderem a estarem cada vez mais maduros. Inclusive, as nossas corridas atrás do ouro e do dinheiro. Quando a gente vai morrer, agora não vai mais nem a roupa do couro. Agora existe, eu fiz parte em Jaguaru, na Igreja Assembleia de Deus, tem um cemitério. Então eu tive que ir muitas vezes em Florianópolis, no IMA, que antigamente era a Fátima, e o presidente na época do Fátima era aquele que foi candidato a governador, que fala bem louco, que foi prefeito de Florianópolis. E tive muitas vezes com ele, conversando, pedindo ajuda, porque eles lacraram o cemitério. Eles descobriram que a água do cemitério estava indo para a lagoa, ali de Jaguaruna, então eles tiveram que fazer uma... Aí dali para frente nós tivemos que fazer toda a manta de concreto e tudo isolado. E ainda os caixões, quando começaram a entrar ali para dentro, não poderia ir com a roupa normal. Você olha ali e você pensa que está com a roupa. Não tem mais a roupa. Existe um saco especial, que você nem percebe mais, que está em todos os caixões. Eles vão colocar, eles puxam um negocinho e aquilo ali lacra, porque a água não desça mais para o lençol freático. Nas costas, eu vi várias pessoas sendo enterradas ali, eu tive que participar. Nas costas não tem mais a roupa, mais nada. Tem esse material, que é como uma concha que segura a água para nem a água descer mais para o lençol freático. Não estava nem virando pó, estava virando água. E todos eles, ali nos cemitérios, tem ricos, não tem ricos, né? Tem ossos de quem foram ricos, de quem foram inteligentes, de quem foram pobres e de quem foram pessoas comuns. A gente não leva nada daqui. Todo orgulho, toda essa posição, né, de querer ficar com o peito lindo, daqui a pouco, queira ou não, vai puxando, as mulheres vão puxando, os homens também vão puxando para trás da orelha, que quando morre vem tudo de volta. Tudo tolice. A saúde é boa, para a saúde é bom, mas para culto ao corpo, nojeira. Tudo passa. O que sobra é uma vida eterna com Deus ou sem Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Convido vocês a estarem hoje à noite num grande e abençoado culto aqui, onde Deus tem uma palavra aos nossos corações e o Senhor Jesus, mais uma vez, vai estar conosco aqui, porque nós estaremos vindo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Segure a sua mão levantada.
Querido Espírito Santo, obrigado pelo teu filho, o professor Romualdo, que ministrou aqui nesta manhã, Senhor. Aleluia. Pela tua presença, pela tua direção, pela tua graça. Deus, nos livra destes ídolos. Ah, Senhor, quando o Senhor fala com a igreja do Novo Testamento sobre isso, o Senhor está nos ensinando, porque nós somos a igreja do Novo Testamento. E nós tornamos tantas coisas ídolos. Aleluia. Mas nos dá, Senhor, a essência do teu Espírito dentro de nós. A vida que mais importa é a tua presença, a tua glória e a tua majestade. Deus abençoa a tua igreja com a rica bondade. Glória. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês, vão na bênção do Senhor Jesus. Obrigado por estarem aqui mais uma vez.